Olá, pessoal! Hoje vamos dar continuidade à disciplina de Botânica 1. Nós já iniciamos essa disciplina na aula passada e nós vimos como ocorre a organização dos tecidos internos de uma planta, ok? Se vocês não se recordam, vocês podem lá retornar à aula anterior. Hoje nós vamos ver como ocorre a organização das estruturas externas de uma planta, aquelas estruturas que são visíveis a olho nu, ok? Então, nós vamos ver aqui a morfologia vegetal. A morfologia vegetal, ela inclui os órgãos vegetativos, raiz, caule e folha, e os órgãos reprodutivos, flores, frutos e sementes. Ambos estão ocorrendo de forma integrada, ok? Nós vamos dividir aqui apenas para ficar mais fácil de compreender. Hoje, especificamente, nós vamos ver os órgãos vegetativos, raiz, caule e folha. Então, vamos lá. A raiz é o primeiro órgão vegetativo que é desenvolvido em uma planta. E a função principal de uma raiz é a fixação e absorção. Então, nós temos lá a nossa semente. Da semente vai sair a radícula, que vai dar origem à raiz. Então, a raiz ela tem origem do embrião, ok? É o primeiro órgão de uma planta a ser formado e tem origem do embrião. Então, a principal função é a fixação, ou seja, fixar aquela planta no solo, no substrato, e a absorção, absorver a água e os sais minerais, os nutrientes que se encontrarem ali naquele substrato, que vão ser utilizados pela planta para ela se desenvolver, para ela realizar as suas atividades, ok? Algumas raízes também têm a função de armazenamento, de reserva de substâncias, como o amido, por exemplo, né? A mandioca, ela reserva, tem um armazenamento de amido dentro das suas células. Além disso, tem como função também a sustentação, ok? Então, essas são as funções de uma raiz: fixação, absorção, reserva e sustentação. Uma raiz, ela pode ter regiões diferentes ali ao longo da sua estrutura. Então, nós teremos a coifa, deixa eu só pegar aqui o laser. Aqui na extremidade da raiz, nós temos a coifa, que vai proteger a região meristemática, ok? Vai proteger essa região meristemática aqui. O que é essa região? Não sei se vocês recordam, lá nos tecidos internos, é a região de crescimento, onde nós temos as células em constante divisão para realizar o crescimento em altura, em extensão. Ok? Então, essa zona meristemática vai estar dentro dessa outra zona aqui, ó, que é a zona de alongamento, que é onde a planta onde a raiz vai crescer em altura, em extensão e comprimento, ok? Então, coifa, a extremidade ali que protege essas células em divisão, a zona de alongamento, que é responsável pelo crescimento da raiz. Aí nós temos a zona pilosa, que possui esses pelos absorventes. Para quê? São células epidérmicas especializadas em aumentar a superfície de contato. Para quê? Para fazer mais absorção, para você otimizar a absorção nessas células de todos os nutrientes ou água que tiver ali naquele substrato, ok? Então, a zona pilosa é formada por pelos que aumentam a área de contato, a superfície de contato para otimizar a absorção. E por fim, nós temos a zona de ramificação, onde vão surgir raízes laterais ou raízes secundárias, que são essas daqui, ok? Elas vão ajudar também na fixação e na absorção. Então, essas são as estruturas de uma raiz: coifa, zona de alongamento, zona pilosa e zona de ramificação, ok? Vamos lá. Nós temos dois tipos de raízes: a raiz axial ou pivotante e a raiz fasciculada. A raiz axial ou pivotante, ela é formada por uma raiz principal, que ela é espessa, grossa e larga, tá? Então, essa daqui, ó, é a raiz principal. E dessa raiz principal surgem, então, raízes secundárias, que são mais finas, mais delgadas. E dessas podem sair ainda raízes terciárias, que é ainda mais fina, ok? E qual a importância dessa raiz pivotante ou axial? Ela vai contribuir para a penetração da raiz em áreas mais profundas, tá? Então, ela auxilia muito a absorção de água em camadas mais profundas,
quando, por exemplo, o ambiente está passando por uma escassez de água, é possível absorver aquela água nas camadas mais profundas. Então, essa raiz axial é importante para isso, além também de fornecer um suporte mais firme, tá? Principalmente de árvores arbóreas, árvores grandes, de grande porte, como, por exemplo, uma árvore, né, que dá o fruto da jaca. É uma árvore que tem uma estrutura maior, então precisa de uma raiz mais forte para sustentá-la. Então, nós temos essa raiz principal, ok? E temos ainda a raiz fasciculada. Na raiz fasciculada, nós não temos essa raiz principal, não temos essa raiz mais grossa, mais larga ali central, diferente da anterior. Aqui, quando nós temos lá um embrião, a radícula que vai dar origem a essa raiz principal, ela é degenerada. Surgem, então, raízes adventícias, tá? São essas daqui. As raízes adventícias, elas são mais finas, são mais ou menos do mesmo tamanho e se distribuem de uma maneira mais uniforme, ok? Então, ela vai formar um feixo de raízes de tamanhos similares e distribuição uniforme. E ao contrário da raiz axial ou pivotante, essa daqui ela é importante para absorção nas camadas mais superficiais, tá? Então, ela é importante principalmente para absorver nutriente e água após a chuva, que está ali mais na superfície, na camada mais acima do solo, ok? E por ela ter essa estrutura, que ela vai se ramificando mais para as laterais, ao contrário da pivotante que é mais profundo, ela é muito utilizada no processo de proteção contra erosão. Ela é utilizada em pastagem, ela é utilizada para regeneração de solo degradado, tá? Porque ela impede a erosão justamente por manter ali essas raízes de maneira mais lateral, tá? Então, ela forma essa camada em cima do solo, principalmente usada com gramínea, ok? Então, essa é a diferença da raiz axial para a raiz fasciculada. Vamos lá. Nós temos alguns tipos de raízes. E esses tipos, eles vão sendo utilizados como estratégias adaptativas de acordo com a condição ambiental, tá? Então, em determinados locais, pode desenvolver aquele tipo de raiz, tá? Porque a condição ambiental pede isso. Então, nós vamos ver agora quais são os principais tipos. As raízes tabulares. As raízes tabulares, elas têm função de suporte, tá? Então, a raiz, ela vai surgir aqui na parte aérea do caule e ela vai em direção ao solo, formando essas placas aqui na lateral, tá? Que é semelhante a asas. Esse tipo de raiz nós encontramos nas árvores de grande porte, como, por exemplo, na samaúma, que são árvores lá da Amazônia, né? Que tem aquelas raízes enormes, justamente sustentação, de suporte. Por quê? Ela ocorre em florestas tropicais, na qual o solo mais fértil, ele é mais superficial, tá? Então, eu preciso sustentar essa árvore enorme, né, de grandes alturas nesse solo mais superficial. Então, nós temos esses tipos de raiz, tá? As raízes tabulares. Temos ainda as raízes tuberosas. As raízes tuberosas, elas ocorrem uma hipertrofia do tecido daquela raiz, tá? Que é o que ocorre, por exemplo, na cenoura. Então, a raiz, a parte subterrânea, tem uma hipertrofia das células. Por quê? Porque essas células vão armazenar substâncias, tá? A mandioca armazena amido, a cenoura armazena açúcares, carotenoides. Então, são raízes tuberosas, que têm hipertrofia para armazenar substância, ok? Vamos lá. As raízes estranguladoras, como a figueira. Na raiz estranguladora, ela vai se desenvolver sobre outra planta, tá? Utilizando essa planta como suporte, até chegar a um ponto em que ela vai sufocar essa outra planta que está sendo utilizada como suporte e matar ela, tá? Então, a raiz estranguladora faz isso. Ela sufoca até matar a planta, tá? Então, aqui são as raízes de uma figueira em uma outra árvore aqui. E como que ela, né, se estabelece ali? Os frutos dessas árvores, elas são ingeridos por pássaros, morcegos, que após, né, passar pelo trato digestivo,
é eliminado nas fezes, normalmente cai onde essas fezes? Ali nas árvores, tá? Então, ali nós temos a semente e ela se estabelece ali sobre outra planta, sobre outra árvore, tá? E estrangula ela até matar. Então, aqui nós temos as raízes estranguladoras. Temos ainda as raízes grampiformes. Nas raízes grampiformes, nós temos as trepadeiras. Sabe aquelas plantas que nós vemos principalmente de ornamentação, que cobre todo o muro, cobre todas as paredes, às vezes árvore, como está aqui, né, ó, ao fundo, está cobrindo um muro aqui, uma parede, e aqui já começou a cobrir o tronco de uma árvore. Então, nós temos as raízes grampiformes. São raízes adventícias com função de fixação. Então, ela se fixa ali naquele lugar, nessas áreas mais planas, ok? Raízes de escora. As raízes de escora, elas surgem a partir do nó, tá? Mais baixo ali do caule, que a gente já vai ver o que é o nó, o que é o caule, tá? Então, ela surge aqui no nó mais baixo do caule e vai em direção ao substrato, se fixa, penetra aqui no solo, dando o quê? Suporte, né? Como se fosse uma âncora, um tripé ali para sustentar a árvore. Mas nós temos um tipo específico, que são os pneumatóforos. Esse aqui, além de auxiliar no suporte, ele vai ter a função respiratória. Por quê? Essas árvores elas vão ocorrer em áreas alagadas ou que tem pouco oxigênio, é pobre em oxigênio, como nos manguezais, tá? Então, nós temos essas raízes de sustentação, isso aqui é raiz, tá, gente? Que surge aqui do caule, vai em direção ao solo para sustentar, mas o interior dela tem muito aerênquima, que são partes que acumulam ar, justamente para facilitar a troca gasosa, para que o oxigênio consiga ser difundido até a planta, ok? Então, esses aqui são os pneumatóforos. Por fim, nós temos aqui as raízes sugadoras, como essa erva de passarinho. Essas raízes sugadoras, elas são raízes de plantas parasitas. O que acontece? Essa raiz chega lá em uma outra planta, tá? Aqui, ó, em outra árvore, penetra os tecidos ali no interior dessa planta que está sendo utilizada como hospedeira, chega até os vasos, os feixes vasculares, tá? O xilema e o floema, e suga toda a seiva dela. Então, é realmente uma raiz de uma planta parasita. Ela utiliza a seiva bruta ou elaborada ali do xilema e do floema de outra planta, tá? Então, essas aqui são as raízes sugadoras. Ok? Então, até aqui nós vimos sobre raízes, ok? Agora nós vamos ver sobre o caule, que é outra estrutura morfológica vegetal. O caule, ele tem a função de sustentar as folhas e as demais estruturas reprodutivas, além de fazer o transporte, o quê? Ali, através do xilema e do floema, da seiva, tá? Seiva bruta e a seiva elaborada, que nós já vimos, xilema e floema, na aula anterior dos tecidos internos. Então, vamos entender aqui as estruturas que nós temos no caule. Nós temos, primeiro, uma gema apical, que ela fica ali na extremidade apical do caule, e ela tem a função de crescimento, do crescimento em extensão, em altura. E essa gema apical, ela vai realizar um processo que nós chamamos de dominância apical. Ela produz um hormônio que é capaz de inibir outras gemas, tá? Nós temos, em seguida, as gemas lá axilares, que nós já vamos ver. Então, ela inibe essas outras gemas, impedindo o crescimento delas. Por quê? Assim, você faz o controle para que seja prioridade o crescimento de extensão, de comprimento da planta, para atingir, alcançar mais luz, para realizar a fotossíntese, tá? Então, a prioridade é esse crescimento em extensão, não em largura, ok? Então, a gema apical faz isso. Em seguida, nós temos as gemas axilares, que fica onde? Na axila de cada folhinha, tá? Fica aqui, ó, na base de cada folha. E a função dessas gemas axilares é o crescimento do ramo lateral, tá? Então, a gema apical inibe o crescimento do ramo lateral para que a prioridade do crescimento seja para cima.
Se a gente poda e corta a gema apical, não tem mais essa inibição. Então, começam a se desenvolver ramos laterais através das gemas axilares, ok? Temos ainda os nós, tá? Os nós são a região onde ocorre a inserção das folhas, tá? Então, aqui, ó, temos na figura, mas temos uma imagem aqui também. Então, essas regiões aqui, ó, esses traços, são os nós, que é a região onde se insere as folhas, ok? E a região entre nó é a região de segmento entre dois nós, tá? O nó, ele é importante porque ele vai definir a distribuição das folhas. E por que isso é importante? A distribuição da folha, ela é essencial para realizar a fotossíntese. Se as folhas ficarem umas sobrepostas às outras, fazendo sombreamento, isso vai reduzir a eficiência da fotossíntese. Então, a disposição do nó é importante para isso, para melhorar essa eficiência da captura de luz e de fotossíntese. E os entrenós aqui, que fica entre os nós, esse segmento, esse espaço, ele tem um tamanho variado, tá? Nós podemos ter entrenós curtos, muito curtos, que nós encontramos, por exemplo, no alface. O alface é composto por várias folhas. Essas folhas saem do nó. E o espaço entre esses nós são chamados de entrenós. Mas é muito curto, ok? Isso aqui nós chamamos de roseta. Mas pode acontecer o contrário, desse entrenó ser muito longo, como ocorre no estiolamento. O estiolamento é um processo em que a planta realiza quando não temos muita luz, na falta de luz. O entrenó cresce de uma forma muito exagerada para tentar alcançar a luz, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de estiolamento, ó. Tem um crescimento do caule aqui, dos entrenós ficam muito longos. Por quê? Porque tem pouca luz e ele precisa chegar até a luz, tá? Então, temos essa variação de tamanho dos entrenós, muito curtos e muito longos, ok? Vamos lá. Lembra que eu falei aqui que o nó é a inserção da folha? E que essa inserção é importante, né, para a fotossíntese, para a captura de luz? Esse processo nós chamamos de filotaxia, tá? Filotaxia, que é a inserção, então, das folhas. E nós vamos ver agora quais são os tipos, a distribuição, então, dessas inserções. Nós vamos ter as folhas de inserção, que nós chamamos de alterna ou alterno, que é uma folha só por nó. Então, nós temos aqui, ó, um nó e outro nó. E temos apenas uma folha inserida em cada nó, ok? Uma folha inserida em cada nó. Só deixa eu colocar aqui o carregador, que a bateria vai finalizar. Então, tenho aqui uma folha sendo inserida em cada nó, tá? Uma folha só. E aqui na alterna, nós podemos ter de dois tipos, a espiralada ou a dística. Na espiralada, as folhas são inseridas de maneira que elas não ficam sobrepostas uma sobre a outra. Então, ela vai formando como se fosse uma hélice, tá? Uma estrutura helicoidal, uma estrutura espiralada. Tá? Essa não fica em cima dessa, que não fica em cima dessa, não tem sobreposição. Forma uma espiral. E temos ainda a alterna dística, na qual aqui ela ocorre somente em dois planos. Fica uma de frente com a outra, ok? Ó, uma para cá e uma para cá. Uma para esse plano, outra para esse plano. Sempre apenas uma folha inserida em cada nó, ok? De maneira alternada. Então, essa é a alterna, tá? A folha alterna. Temos ainda as folhas de inserção opostas. Na oposta, nós temos duas folhas sendo inseridas em cada nó. Aqui tinha apenas uma. Na oposta, temos duas. Ó, aqui está um nó, temos duas folhas sendo inseridas. Aqui um nó e duas folhas inseridas, tá? Teremos dois tipos também. A decusada, na qual as duas folhas, elas ocorrem em um plano, aqui, ó. E as duas folhas do nó seguinte, elas ocorrem em outro plano, como se fosse formando uma cruz, tá? Para não ocorrer sobreposição, para não ocorrer sombreamento. Então, ela vai formando essa cruz, tá? Ó, uma nesse plano, a outra no plano oposto. Elas ficam perpendiculares umas às outras, formando uma cruz. E temos ainda a oposta simples, na qual elas ocorrem todas para o mesmo plano, todas para o mesmo lado, ok? Então, uma de frente com a outra. Então, essa aqui
é a oposta. E temos ainda a verticilada. A verticilada, nós temos a inserção de 3 ou mais folhas por nó, tá? Então, aqui, ó, temos um exemplo de 4 folhas sendo inserido em um único nó, ok? Vamos ver agora? Então, nós vimos a inserção nos nós, que é uma estrutura do caule. Vamos ver agora os tipos de caule que nós temos. O primeiro, mais conhecido, o tronco, né? O tronco, ele é um caule lenhoso, rígido, né? Tem um crescimento na largura, normalmente ele é espesso, e ele é comum em árvores arbóreas, né? Aquelas frutíferas, que tem essa estrutura maior, árvores de grande porte, ok? Então, esse é o tronco, é lenhoso, é rígido. A haste é um outro tipo de caule, é o oposto do tronco. Aqui na haste, nós teremos um caule flexível, não é lenhoso, tá? Ele é fininho, é delgado, não tem aquele crescimento lateral. Ele é verde, tá? Que é o que ocorre, por exemplo, ali nas verduras, tá? Por exemplo, salsinha, couve. Ali é um tipo de caule, o tipo haste, tá? Que ele é mais flexível, ele é mais fino, mais delgado, não tem esse crescimento meristemático lateral, ao contrário do tronco. A estipe. Na estipe é o caule específico de coqueiros e palmeiras, tá? Então, nós teremos um caule longo, que tem um crescimento lateral pouco evidente, ou ele é ausente, tá? Normalmente ele é mais fino. Não tem ramificação ali naquele caule, e ele vai ter lá na sua extremidade superior muitas folhas grandes, tá? Na extremidade superior. Então, essa aqui é a estipe, que ocorre em coqueiros e palmeiras. Temos um outro tipo de caule, que é o colmo. O colmo, ele é um caule cilíndrico que pode ser cheio ou oco, tá? E nele vai ser muito evidente os nós e os entrenós. Então, aqui, ó, temos os nós, são esses risquinhos aqui, e os entrenós, que é o espaço entre dois nós, tá? Que ocorre, por exemplo, com o bambu. Então, o bambu tem esse tipo de caule, que é o colmo. Temos ainda o tipo de caule que é o trepador, que é das trepadeiras, tá? Então, é um caule mais flexível, que ele precisa de um suporte, seja outra planta, seja uma estrutura, ele precisa se sustentar em outra coisa, tá? Então, aqui temos o trepador, ele também é bem flexível, não é rígido, tá? É verdinho também. Temos ainda o rastejante. O rastejante é um tipo de caule que vai crescer rente ao solo, tá? Horizontal, que é o que ocorre com melancia, com abóbora, com morango, ok? Então, aqui é o caule rastejante. O cladódio. O cladódio é um tipo de caule que ele vai ser semelhante à folha, tá? Normalmente não tem folha. Ele vai ter uma estrutura semelhante à folha, achatada, verde, e assume a função da fotossíntese. Então, o caule assume a função da fotossíntese. E esse aqui ocorre em ambientes secos, como, por exemplo, em cactos, tá? Então, nós temos esse tipo de caule, que é o cladódio. Por fim, nós temos aqui os estolões. Os estolões, ele é muito parecido com o rastejante, tá? Ele cresce, então, rente ao solo, só que de espaços em espaços regulares, por exemplo, daqui para cá, né? Se fosse continuar, tem espaços regulares de onde surgem raízes adventícias. E dali, então, vai surgir uma nova planta. Então, aqui nós temos os estolões. Isso aqui é uma forma de propagação vegetativa, né? Uma forma de crescimento, de reprodução também ali da planta. Então, o caule cresce horizontal, de espaços em espaços vão crescendo raízes de onde surgem novas plantas, ok? Tubérculo. O tubérculo é um tipo de caule semelhante àquela raiz tuberosa, que a hipertrofia das células para armazenar a substância, nós temos aqui o tubérculo, tá? Só que agora é no caule. O caule, então, tem a função de armazenar substância, como, por exemplo, na batata inglesa, tá? A batata inglesa, então, tem essa função de armazenar, e é um caule, não é a raiz, tá? A raiz da batata inglesa fica para cá, não é o caule, ok?
Desculpa, não é a batata aqui, a estrutura da batata. A estrutura da batata é o caule. Temos ainda modificações do caule, que são chamadas de gavinhas e espinhos. As gavinhas, então, saem aqui do caule, que é uma especialização das células da epiderme, que tem a função de fixação, tá? Ela se prende e ajuda a se fixar ali no local. Já os espinhos, eles terão a função de proteção, principalmente contra a herbivoria, tá? Para ela não ser predada por herbívoros. Então, aqui nós temos especializações do caule, ok? Vamos ver agora sobre as folhas, as estruturas das folhas. Vamos lá. A folha tem como função principal fotossíntese, né? Fotossíntese e transpiração. Nós já vimos sobre a estrutura, né, lá das folhas na aula anterior, que é formada por células justapostas. Temos os estômatos, que é por onde ocorre a entrada dos gases para fazer fotossíntese, também a saída ou entrada de água para a transpiração, tá? Então, essa é a função das folhas, fotossíntese e transpiração. Bom, nós temos aqui as folhas, elas são originadas, temos alguns tipos, tá? Esse aqui que nós vamos ver são chamados de cotilédones. Os cotilédones, eles são folhas embrionárias, tá? Folhas embrionárias. Então, nós temos lá a nossa semente, que é o nosso embriãozinho, como se fosse uma semente de feijão aqui, por exemplo. Cada lado aqui é um cotilédone, tá? E aqui desse cotilédone, então, que vai surgir a primeira folha. Então, o cotilédone são as folhas embrionárias, tá? As folhas embrionárias, que surgem a partir da germinação. Então, aqui ela começa a germinar, olha só. O cotilédone começa a germinar, e aqui vai surgir a primeira folhinha. Então, ela é essencial na fase inicial do desenvolvimento da planta, tá? Ela vai realizar ali a fotossíntese logo no início. Aqui na figura nós temos, ó, lá da semente, nós tínhamos os cotilédones, que vai dar origem aqui, ó, a essas folhinhas responsáveis pela fotossíntese. Então, esse é um tipo de folha, o cotilédone, que são as folhas embrionárias. Vocês já devem ter ouvido falar de monocotiledônia e dicotiledônia. A monocotiledônia é formada por 2 cotilédones, então nós teremos 2 folhinhas. E a dicotiledônia, 2, ok? A monocotiledônia, 1 cotilédone, ok? Que é isso aqui, então são folhas embrionárias. Ao longo do desenvolvimento da planta, as folhas recebem nomes diferentes, tá? De acordo com o estágio de desenvolvimento dela. Nós chamamos de protófilo as primeiras folhas que aparecem logo após os cotilédones, logo após a germinação ali das minhas folhas embrionárias. É chamada de protófilo. Em seguida, nós temos os catáfilos, que são as folhas reduzidas, que normalmente não têm função fotossintética, tá? A função dela é proteção. Por quê? No protófilo é a primeira que surge do cotilédone. Então, a função é fazer fotossíntese para manter aquela plantinha crescendo. O catáfilo são as folhas que ficam ali ao redor da gema, que ficam ali ao redor do meristema apical, para proteger, porque é a região de crescimento. Eu preciso proteger essa região contra herbívoro, contra ressecamento. Então, eu tenho essas folhas, que são chamadas de catáfilos. E nós temos as folhas mais comuns, né, que são as folhas verdadeiras, as folhas adultas, que é aquela que a gente está mais acostumado a ver, a perceber, que nós chamamos de metáfilo, ok? Metáfilo, então, são as folhas adultas. Um outro tipo nós temos aqui, que são os ipsofilos, que são as folhas modificadas ou brácteas. Essas folhas são modificadas para proteção, tá? Para aumentar a área de superfície, para absorver, capturar luz, ok? Mas, se elas forem coloridas, elas também têm a função de atrair polinizadores, para fazer a polinização. Vocês já devem ter visto essa planta aqui, né? Com essa parte coloridinha. Isso aqui não são flores, tá? São folhas modificadas, são brácteas. Brácteas coloridas, tá? Então, é uma folha modificada com a função de atrair polinizadores ali para continuar a perpetuação dessa planta,
ok? Então, aqui nós temos folhas modificadas. Temos ainda os antófilos, que são as folhas modificadas que constituem as partes de uma flor, tá? Tanto a parte reprodutiva quanto a parte protetora, como, por exemplo, a pétala, a sépala, que a gente vai ver na próxima aula, tá? Das flores. Então, aqui são folhas modificadas, ok? É uma folha com uma estrutura específica. Nós chamamos de antófilos. Vamos ver agora as estruturas que compõem, então, uma folha. Primeiro, nós temos as estípulas, que essas duas estruturas aqui, ó. As estípulas, elas são apêndices localizados logo na base do pecíolo, tá? Na base do pecíolo. Ela pode ter forma variada, às vezes ela tá presente, às vezes não, ok? Ela pode ser uma pequena lâmina, às vezes pode ser uma estrutura muito larga, rígida, então vai depender, tá? Então, a estípula ela é essa estrutura aqui, esse apêndice que fica logo abaixo do pecíolo. A bainha é a estrutura que fica logo na base da folha. Ela cobre parcialmente o caule, tá? Parcialmente o caule. E a função dela é proteção e ajudar no suporte. Ela vai ser mais comum, mais fácil de ver nas plantas monocotiledôneas, como, por exemplo, o milho. Sabe quando você vai descascar o milho? Você arranca ali aquela folha, a folha, ela não parece que se junta ali ao caule, fica em volta do caule? Aquela parte que fica em volta do caule é a bainha, tá? Para proteger ali os tecidos mais jovens do caule. Então, nós temos a bainha, que faz parte da folha. Nas dicotiledôneas, nem sempre está presente, mas se tiver, ela também tem a função de suporte e proteção, ok? Temos o pecíolo. O pecíolo é essa estrutura aqui, ó, que fica entre o limbo e o caule. É como se fosse o cabinho da folha, é o pecíolo, tá? E a função dele é dar mobilidade para a folha. Então, ele permite com que a folha ela se disponha em uma posição que vai ajudar ela a capturar mais luz para fazer a fotossíntese. Então, essa é a função do pecíolo, dar mobilidade para a folha. E, por fim, nós temos o limbo, que é a parte que a gente mais vê, né? Que é aquela parte verdinha, que parece uma lâmina, ela é mais ampla, é a responsável pela fotossíntese. Ali nós temos o limbo, tá? Que é uma estrutura da folha. E esse limbo, ele pode ser simples, ou seja, pode ser inteiro, assim, mas ele pode ser dividido em unidades, que nós chamamos de folíolos. Nesse caso, nós teremos uma folha composta, tá? Folha simples, nós temos um limbo inteiro, e folha composta, nós temos um limbo dividido em unidades que são os folíolos. E agora, nós não temos mais o pecíolo, tá? Ó, pecíolo, então, é o que liga o limbo com o caule. Aqui, eu não estou ligando o limbo com o caule, eu estou ligando o folíolo, tá? Com o pecíolo. Então, aqui nós temos as raquis, tá? No meio dos folíolos, nós temos as raquis. Então, vamos ver um pouquinho desses tipos de folha, simples e composta. Porque é isso aqui que ajuda a dar a taxonomia das plantas, tá? Ajuda a classificar as plantas. Vamos lá. As folhas simples, elas vão ter uma classificação do formato do limbo, tá? Que é aquela estrutura verdinha. Então, o limbo ele pode ser orbicular, ele vai ter a base, o ápice e os lados mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Mais ou menos igual, como se fosse um círculo, parecido com um círculo, tá? Então, aqui nós temos um limbo do formato orbicular. Ele pode ser ovado, tá? No ovado tem uma base mais larga que o ápice. Na obovada é o contrário. Eu tenho o ápice mais largo que a base, tá? E eu posso ter a lanceolada. A lanceolada, tanto a base quanto o ápice, eles são mais estreitos, tá? Não é tão largo igual aqui, é mais estreito. Só que o ápice, ele tem uma parte mais pontiaguda, mais longa ali, afilada, tá? Essa aqui é a lanceolada. Então, esses aqui são os formatos principais de limbo. Temos o ápice do limbo, que também ajuda na classificação. Esse ápice pode ser agudo, que é menor de 90 graus, obtuso, que é maior de 90 graus, acuminado, que é quando tem essa pontinha, pontiaguda mesmo ali, tá?
E o retuso é quando ele é truncado e ele tem uma reentrância, como se fosse uma entradinha aqui para dentro. Isso aqui são classificações do ápice e do limbo, ok? Temos também a classificação da base do limbo. Mesma forma, aguda, menor que 90 graus, a obtusa, maior que 90 graus, a truncada, que é como se fosse recortada ali na base, arredondada, a cordada, que parece um coração, e a sagitada ou auriculada, tá? Que vão parecer duas orelhinhas aqui, ok? Então, também ajuda na classificação da folha. Temos ainda a margem do limbo. A margem pode ser crenada, onde eu tenho dentes arredondados, tá? Então, aqui, ó, vai ser arredondados os dentinhos na margem. A dentada, eu terei os dentinhos mais dispersos, sem muito padrão, tá? Então, aqui, ó, tem os menores, aqui tem os maiores, aqui tá mais junto, aqui tá mais disperso. O inteiro, como o próprio nome sugere, ele é inteiro, tá? Não tem nenhum recorte, nenhuma entrada na margem. A ondulada, ele tem elevações, ondulações na sua margem. E a cerrada, eu tenho dentinhos pequenos, todos voltados para o ápice, tá? Então, são dentinhos pequenos voltados para o ápice, ok? Também ajuda na classificação da planta. Eu tenho ainda a nervação. Na nervação, eu posso ter uma única nervação central, tá? Nervatura aqui central, que é a uninérvia. A paralelinérvia, eu vou ter várias nervuras paralelas umas às outras. Na palminérvia, eu terei as nervuras saindo sempre da base do limbo, ó. Sempre aqui da base do limbo e sendo irradiada ali para as margens do meu limbo. Na peutinérvia, eu não tenho a origem dessas nervuras aqui na base do limbo. É numa região central, tá? Numa região central ali do limbo da folha. E as nervuras vão sendo irradiadas, então, para as margens. E tenho ainda a peninérvia. A peninérvia, eu tenho aqui a nervura central e dela saem nervuras secundárias, ok? Essa aqui talvez seja a mais comum que a gente encontra. Tudo isso ajuda na classificação, então, de folha simples, tá, gente? E, por fim, eu tenho a folha composta. Então, a folha composta, gente, é quando o limbo é dividido em folíolos, lembra? Então, ó, vocês verem isso aqui não são duas folhas, é uma única folha, só que composta, tá? Com 2 folíolos. Quando eu tenho 2 folíolos, eu chamo ela de bifoliolada. Quando eu tenho 3 folíolos, eu chamo de trifoliolada. Quando eu tenho 4 ou mais folíolos, eu chamo de digitada. Só que aqui, todos esses folíolos saem de um ponto central, tá? Saiu de um ponto central, é digitada. Quando eu saio, esses folíolos saem de regiões diferentes ali do meu pecíolo, eu vou ter, então, a pinnada, tá? Ó, aqui saiu do ponto central, aqui cada um sai de um ponto. Então, aqui é uma folha composta pinnada, com 4 ou mais folíolos também. E eu tenho um outro caso, que é a bipinnada, na qual o meu folíolo, né, ele é também dividido em unidades, que nós chamamos de foliólulos, tá? Foliólulos. Então, aqui, ó, eu tenho um folíolo, e dentro desse folíolo eu tenho várias unidades, que são os foliólulos, ok? Então, aqui é uma folha composta bipinnada. Fechou? Gente, eu sei que é muito nome, tá? Aqui é só para vocês compreenderem quais são as estruturas externas principais, quais as regiões, as estruturas que formam elas, tá? Como ocorre a classificação através dessas estruturas. Eu vou passar aqui agora algumas atividades para vocês tentarem compreender melhor cada um desses nomes, cada um desses conceitos, ok? Então, vamos lá. As raízes apresentam regiões especializadas em seu crescimento e absorção, diferentes sistemas radiculares e ainda modificações adaptativas para desempenhar funções específicas. Sobre esse órgão vegetativo, assinale a alternativa correta. O sistema radicular pivotante é típico de dicotiledôneas e se caracteriza por possuir uma raiz principal mais grossa e longa, da qual partem ramificações secundárias. E aí, gente? Vocês acham que está certo ou não?
correta, tá? Então, raiz pivotante é um conceito importante, gente. É aquela raiz principal, mais grossa, mais larga, e dela que vão sair as ramificações secundárias. E ela é comum em dicotiledônia. Então, a questão 1, a alternativa correta é a A. Mas vamos ver as demais. B. A zona pilosa da raiz, formada por pelos absorventes da epiderme, tem como função principal proteger o meristema apical contra danos mecânicos durante a penetração no solo. Qual que é a região, a estrutura responsável pela proteção? É a coifa, tá? A zona pilosa é responsável por fazer a absorção, tá? Tem pelos absorventes para aumentar a superfície de contato para fazer a absorção. Então, está incorreta B. Letra C. As raízes de pneumatóforos, típicas de árvores de grande porte, como a samalmeira, crescem lateralmente em forma de placas ou asas para dar estabilidade em solos rasos. Aquelas árvores grandes que têm aquelas estruturas lá, daquelas raízes que parecem asas, que a gente encontra lá na Amazônia. Como que é o nome? O nome não é esse, né? Aquelas raízes lá são... Aquela lá são as raízes tabulares, tá? Tabulares. As raízes dos pneumatóforos são aquelas especializadas para a respiração, que vivem em mangue, né? Que tem pouco oxigênio, ok? Então tá incorreta. Letra D. As raízes estranguladoras são estruturas de reserva de amido, como ocorre em cenouras e batata doce, hipertrofiadas para armazenamento de substâncias nutritivas. Incorreta. Raiz estranguladora não tem reserva de amido, tá? A reserva de amido é a raiz tuberosa, tá? Então, tá incorreta. E as raízes grampiformes, comuns em manguezais, emergem verticalmente do solo e garantem trocas gasosas em ambientes pobres em oxigênio. Não, a gente acabou de falar que é o pneumatóforo, né? A raiz grampiforme é de trepadeira, aquelas que ficam em muros, né? Que cobre todo o muro, toda a parede. Tem aquelas raízes específicas para fixação em superfície plana, ok? Então, está incorreta. A correta é a letra A. Vamos lá para a questão número 2. O caule apresenta regiões especializadas, gema apical, gema axilar, nós e entrinós, além de diferentes tipos e modificações adaptativas. Sobre esse órgão vegetal, assinale a alternativa correta. A. A gema apical, localizada na extremidade do caule, origina ramos laterais e garante a ramificação da planta, enquanto a gema axilar controla a dominância apical por meio da produção de auxina. Gente, sobre caule agora. A gema apical, ela é responsável pelo crescimento na altura, que é mais importante para capturar a luz. Então, é ela que faz a dominância apical, tá? A gema auxiliar não faz isso. A gema auxiliar é responsável pelo ramo lateral. Tá invertido aqui. Letra B. Os entrenós são as regiões do caule onde as folhas se inserem e cada entrenó abriga uma gema axilar no ângulo com o pecíolo. O entrenó não é a região onde se insere. Onde se insere é o nó, tá? O entrenó é o segmento que fica entre os nós. Tá errado. C. O colmo é um caule cilíndrico, geralmente com nó e entrenó bem visível, podendo ser oco ou maciço, típico de gramíneas como bambu e cana-de-açúcar. Está correto, tá? Então, colmo é um tipo de caule que tem um nó e o entrenó bem visível que a gente encontra lá no bambu. Tá correta. Letra D. O cladódio é um caule subterrâneo e de reserva, responsável pelo acúmulo de substância nutritiva, como na batata inglesa. Cladódio é aquele do cacto, lembra? Ele vai imitar a folha, né? Ele é achatado, verde, ele que vai realizar a fotossíntese, ele armazena água no seu interior, tá? Não é essa função de armazenar substâncias. Essa daqui é o caule tuberoso, ok? Não é esse, tá incorreto. E o estipe é um caule herbáceo e rastejante, comum em plantas como o morangueiro, emitindo raízes adventícias ao longo do solo. A estipe é de quem? A estipe
vai ser dos coqueiros e das palmeiras, tá? Então, não é esse rastejante, ok? Tá incorreto também. Então, a letra correta é a letra C. Agora, sobre folhas, gente. As folhas apresentam grande diversidade morfológica e estrutural, desempenhando funções essenciais como fotossíntese, transpiração, em alguns casos, proteção ou reprodução. Sobre as folhas, assinale a alternativa correta. A. O pecíolo conecta o limbo ao caule e permite mobilidade da folha para melhor captação de luz. Já a bainha, mais evidente em monocotiledônea, como gramínea, envolve parcialmente o caule e protege tecidos jovens. Correto. Pecíolo, então, é aquele raminho da folha, né? Que vai conectar o limbo com o caule, tá? E a bainha é aquela parte que envolve parcialmente o caule para proteger e sustentar o caule, ok? Então, está correta. A B. Os cotilédones são as primeiras folhas verdadeiras da planta, geralmente reduzidas e não fotossintéticas, cuja função principal é apenas proteger a gema apical durante a germinação. Quem protege a gema apical e não faz fotossíntese? Não é o cotilédone, né? Não é. O cotilédone é a folha embrionária, que é muito importante para a fotossíntese, ok? Essa daqui são os catáfilos. Ela está descrevendo o catáfilo. Então, está incorreta. C. Na folha simples, o limbo é dividido em folíolos, unidos a uma raque, podendo ser classificado como pinnado ou digitado, dependendo da disposição. A folha simples não tem divisão, gente. É a folha composta que tem divisão do limbo. Então, aqui está incorreta. Letra D. Na folha composta digitada, os folíolos estão dispostos ao longo de uma raque central, de forma semelhante à folha pinnada. Está incorreta por quê, gente? Na composta eu tenho os folíolos, mas na digitada elas partem sempre de um ponto central e não está disposta ao longo da raque, tá? Então tá errada. A digitada não é assim. Aí, a folha composta bipinnada possui 2 folíolos apenas, fixados diretamente ao pecíolo, sem subdivisões adicionais. A folha composta bipinnada é aquela em que o próprio folíolo é dividido em foliólulos, lembra? Então, não tem só 2 folíolos, tem vários. E elas não estão diretamente no pecíolo, né? Vai ter a raque e a raquílula, ok? Então, aqui está incorreta também. A letra correta é a alternativa A, ok? Pessoal, a aula de hoje é isso. Eu sei que é muito nome, é bastante conceito. Então, eu recomendo que vocês retornem lá para vocês entenderem função de raiz, caule e folha, a estrutura que compõe raiz, caule e folha, os tipos de raízes, tipos de caule e tipos de folha, ok? Essas são os conceitos principais para vocês entenderem a morfologia vegetal, que vai ser importantíssimo para a classificação e taxonomia de plantas, que a gente vai ver mais para frente, ok? Por hoje é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição. Até logo!